A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo e irei comentar a 8ª lição, 19 de novembro de 2023. Missionários fazedores de tendas. Texto áureo: vós mesmos sabeis que, para que o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos capítulo 20, versículo 34. Verdade prática: é possível servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão, aonde quer que você vá. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulos 18, versículo 1 ao versículo 5 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12. Introdução: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? E aí, o que é que você acha? Sim ou não? Antes de iniciar, vamos dar essa resposta biblicamente. Aqui eu estou falando sobre a Bíblia, que é a única verdade absoluta. Em Lucas capítulo 5, versículo 11, está escrito: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Versículo 27 e 28 do capítulo 5 de Lucas está escrito: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhes: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Dois textos do qual Jesus chamou dois profissionais, um era pescador e outro era publicano, e ambos abandonaram tudo e buscaram a viver do Evangelho. Buscaram a servir a Cristo. Cristo é o modelo principal, é o nosso maior exemplo. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Sim. Existem algumas exceções, mas se é um chamado, você tem sim de abandonar, como Jesus também e muitos apóstolos e muitas pessoas. Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Acredito que não. Nesse caso aqui, existem algumas exceções, o qual a gente vai estudar nessa aula, falando sobre fazedores de tendas. Usar a nossa profissão para almejar, ganhar almas para Cristo. Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Depende do chamado. Depende do chamado. Tem algum chamado porque ser missionário não é uma profissão, é uma chamada e uma vocação. Então, se Deus chama você para uma obra específica, você vai ter de abandonar tudo. Mas já tem situações, algumas exceções, vai ser realmente utilizar profissão com missão. A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. Palavra-chave: profissão. Tópico 1. A vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. Parágrafo 1. A profissão do apóstolo Paulo. Parágrafo 2. Como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. Parágrafo 3. A ética financeira na atividade missionária de Paulo. Atos capítulo 18, versículo 1 ao versículo 4 está escrito: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural de Ponto, que recentemente tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma e se juntasse com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Fazer tendas, trabalhar com couro, era a profissão do apóstolo Paulo. Ele era fazedor de tendas para o exército romano, e precisamos entender que o apóstolo Paulo utilizava dessa profissão para trabalhar para o reino de Deus.
Ter uma profissão é muito interessante. Pode ser um complemento para a obra missionária. Porém, próprio Cristo, ele renunciou à vida secular para cuidar do reino de Deus. No caso do apóstolo Paulo, é um contexto diferente. Jesus tinha um tesoureiro chamado Judas, que administrava todas as entradas financeiras daquela comissão. Em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, está escrito que as mulheres financiavam o ministério de Jesus Cristo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo deveria ser sustentado. Muitos não acreditavam no chamado apostólico de Paulo. Porém, o apóstolo Paulo adotou não receber dinheiro, o interesse financeiro para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele sinaliza que ele não queria ficar pesado para ninguém. O apóstolo Paulo, ele utilizava da sua profissão para financiar a sua própria chamada. Olha que interessante. Ele preferia não utilizar o dinheiro, os recursos da igreja para ele, mas ele trabalhava para se manter. Porém, muitos querem dessa forma. Utilizam essa metodologia do apóstolo Paulo para que os missionários possam acatar. Mas os líderes, muitos, não são todos, mas os líderes que enviam o missionário, os pastores, muitos deles são bem-sucedidos, Casas luxuosas, mas eles querem missionários que trabalhem, que tenham a profissão. Agora eu lhe pergunto, para que servem os dízimos? Para que servem as ofertas? Para que servem as contribuições para missões? Para que servem as doações para missões? Temos de saber diferenciar essa questão de profissão no reino, numa chamada ministerial, numa chamada missionária, ok? Então, nós iremos falar no terceiro tópico sobre essa questão de profissão no reino. Mas nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele realmente preferiu não receber. E quantos recebem? Quantos preferem receber? Mesmo muitos também, até aposentado, mas recebe da igreja. Então, por que não faz que nem o apóstolo Paulo, então? Será que esses pastores também têm a profissão? Porque se o dízimo e a oferta é para manutenção da obra do Senhor, então, se cada um tem de ter uma profissão, não há necessidade que a igreja possa devolver o dízimo e a oferta, já que todos trabalham no secular, então não há necessidade de ninguém realmente contribuir. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse: ide por todo mundo e tenha uma profissão e prega a toda criatura. Não. Você tem de ir por todo mundo. Agora, quem vai, olhe, você, eu, que fui, que estou, na verdade, no campo missionário, alguém que manda, ele tem de enviar contribuições para manter esse missionário, porque esse missionário tem de estar focado. Ele não pode estar com a mente dividida na área profissional, em empreender, em ganhar dinheiro e fazer a obra de Deus. Não, ele vai fazer duas coisas em uma, não é dessa forma. A palavra de Deus em Jeremias, capítulo 48, versículo 10, diz: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. É impossível uma pessoa que trabalha o dia todo no secular, cansado, ir para a igreja para cuidar do rebanho de Deus despreparado. É quase impossível. Mas, infelizmente, tem muitos fazendo dessa forma, que não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para você trazer o dízimo e a oferta para a manutenção o quê? Da obra de Deus. Não é isso? Então, se é para a manutenção da obra de Deus, justamente é para os missionários serem mantidos, serem sustentados para aquele propósito, para aquela missão que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Tópico 2, missionários, fazedores de tenda. Parágrafo 1, fazedores de tendas. Parágrafo 2, a força missionária no mundo. E parágrafo 3, o preparo dos fazedores de tendas. Eu quero comentar esse
subtópico, né? Esse parágrafo 1, que está escrito assim: segundo os missiólogos, por muitos anos o entendimento e a forma de fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos e etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Esse comentário aqui é lamentável. Em Lucas capítulo 5, nos 2 versículos ali, Pedro abandonou tudo e deixou para trás uma profissão para seguir o reino de Deus. Mateus, da mesma forma. Os demais, os 12, largaram as suas profissões para buscar realmente viver integralmente na obra de Deus. Se realmente tiver razão esse comentário aqui, para que serve, eu volto a repetir, para que serve o dízimo, para que serve a oferta, para que serve as contribuições e as doações, já que os missionários agora podem ser um profissional liberal, um profissional na área secular. Como pode isso? Imagine, eu sou pastor, eu tenho uma empresa, e aí eu me preocupo com essa empresa, em pagar conta, boletos, né? Buscar vender mais para ganhar mais. Como eu vou associar isso às duas coisas? Não é o certo. Tem situações que é obrigado a você ter uma profissão, a ganhar um recurso para financiar, assim como o apóstolo Paulo financiava a carreira dele, o ministério dele, mas não é o correto. Porque o Senhor Jesus, ele por mais ser um carpinteiro, ele não vivia trabalhando no secular. Ele trabalhava para o reino. Os apóstolos trabalhavam para o reino. Eles não abandonavam a visão espiritual para cuidar do secular. Mas, volto a repetir, existem algumas exceções que o pastor, que o missionário, ele precisa trabalhar, porque não está chegando o retorno financeiro para ele, né? Muitos, eu falei nos vídeos anteriores, muitos mercenários utilizando a imagem do missionário para arrecadar dinheiro e ganhar muito dinheiro, porque todos esses líderes que mandam e que até estimula o missionário a trabalhar, eles ganham muito. Eles têm a vida de luxo, enquanto isso o missionário vai ter de trabalhar, ou seja, uma vida dupla para um missionário. O missionário que vai fazer missões para ganhar almas, ele tem de estar focado só no reino. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao versículo 4, está escrito: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de alegrar aquele que alistou para a guerra. Então, essa visão desse comentário aqui, que hoje o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional, um empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Isso é um outro evangelho. Existem algumas exceções, mas nesse caso aqui, se for olhar numa visão totalitária, isso é um outro evangelho. Está fora da palavra de Deus. O missionário, ele tem de trabalhar para o reino, como está escrito, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, está escrito: os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Observe que a base que o apóstolo Paulo, o fazedor de tendas,
Ele não está dizendo que os presbíteros têm uma profissão para fazer a obra, não. Ele está dizendo que os presbíteros que são chamados, eles têm de receber salário, ele tem de receber a recompensa, porque o próprio Jesus falou lá em Lucas capítulo 10, versículo 7, digno é o obreiro do seu salário. Atos capítulo 6, versículo 2, está escrito, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos às mesas. Então, a igreja e o apóstolo Pedro está sinalizando, como líder da igreja primitiva, que ele não deveria abandonar, desviar a função de meditar na palavra, de estar buscando a meditação, o esmero, para cuidar daquela pendência que estava acontecendo ali, que era a distribuição da cesta básica. Então ele levantou 7 varões, 7 diáconos preparados, escolhidos para fazer aquela função. Enquanto isso, ele tinha de estar focado na palavra. Porque ele disse, olha, eu não posso estar em 2 lugares. A mesma coisa, o missionário, o líder, o obreiro, o pastor, ele não pode estar na mente, na vida espiritual e no secular. Ele vai fazer uma coisa ou outra. Se ele fizer as duas, ele vai ajustar, porque às vezes não há possibilidade, né? Eles são muitas vezes obrigados, o pastor, o missionário no campo, às vezes são obrigados a fazer tendas, mas não é o correto. Amém? Tópico 3, vocação, profissão e missões. Parágrafo 1, Deus é quem chama. Parágrafo 2, exercendo a vocação. E parágrafo 3, minha profissão, meu campo missionário. Podemos sim utilizar a nossa profissão para ganhar almas para Cristo. Utilizar dessa profissão para romper barreiras, obstáculos que muitas vezes impedem o missionário chegar até uma região. Você é uma costureira, você é um agricultor, um médico, um profissional da área de educação física, uma professora e tantas outras profissões onde você pode realmente renunciar o ganho financeiro dessa profissão só no intuito de você chegar até aquele lugar onde algumas pessoas não podem chegar e utilizar dessa sua profissão não para ganhar dinheiro, mas sim para fazer realmente a obra de Deus. Enquanto isso, a igreja vai estar sustentando aquele missionário. Por exemplo, uma professora que chega em uma região muito carente, ela começa a fazer um trabalho, utilizar a profissão de professora para educar, para ensinar as crianças a ler, a escrever, a interpretar. Então, tudo isso vai ser num pensamento de não que a professora vai querer ficar rica ou ganhar dinheiro com aquele povo carente. Não. Ela vai utilizar da profissão para chegar ao lugar onde uma outra pessoa não consegue chegar. Enquanto isso, a igreja que enviou essa professora, ela precisa sustentar essa professora. Porque a meta ali é utilizar realmente tudo para ministrar a palavra de Deus, para alcançar vidas. Conclusão, Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal, com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus
e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Volto a repetir. Um missionário, ele não deve dividir e nem mudar o foco. Se ele foi para uma missão de ganhar almas, ele não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Algumas exceções que o missionário vai ter de utilizar a profissão, trabalhar no secular, como muitos pedreiros, eletricista, pintor, mototáxi e tantos outros profissionais trabalham para chegar de noite ainda aí fazer a obra de Deus. Enquanto isso, muitos líderes ganhando muito, se enriquecendo, tá fora da visão do reino. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério, a tua chamada. E se você é um fazedor de tendas para ganhar almas para Cristo, sim. Mas se você é um missionário chamado para fazer a obra de Deus, não queira se embaraçar com as coisas desse mundo. Porém, se for necessário você fazer tendas para financiar seu próprio chamado, faça, porque com certeza Deus está feliz contigo. Assim como o apóstolo Paulo, ele financiava sua própria chamada, né, o seu próprio ministério, com certeza Deus vai estar do seu lado. Fica com Deus, até a próxima aula. Não esqueça de orar e interceder pelo nosso Brasil. O Brasil precisa muito das nossas orações. Precisamos interceder por essa nação urgentemente. Não esqueça de orar por Israel, pelos Hamás, pela Palestina, para que Deus possa repreender esta guerra em nome de Jesus. Aceite Jesus antes que seja tarde. Jesus está voltando. Abraço do seu pastor Rangel, bispo.